O interessante é como ele organiza essa questão do nacionalismo, né? Porque ele fala onde é que nasce a ideia, digamos assim, dessa lealdade. Dessa lealdade, né? Dessa confiança mútua. Como é que nasce? Ele fala, o primeiro ponto, a célula inicial disso é a família. Então, na família é onde você vai desenvolver a questão da lealdade e da confiança. Quando você tem um grupo de família expandido, que ele chama de clã, o que é o clã? Quando a gente reúne, a família é aquele nosso grupo pequenininho, né? Clã é a parentaiada. Isso, clã é o Natal. É o Natal. É o Natal, o Natal é o clã. O clã se reúne no Natal. Então, você tem ali o tio, o primo, etc., o vô, a avó, ali é o clã. A família é aquele núcleo menor, é aquele núcleo que está embaixo de um teto. E aí, quando você tem a reunião de vários clãs, você chega ao conceito que ele chama de tribo. Então, vários clãs reunidos, você tem uma grande tribo. E quando você combina várias tribos, você chega no conceito de nação. Essa divisão que ele faz está na Bíblia, né? Das 12 tribos de Jacó, e aí os clãs e as famílias, os coenitas, os levíticos e etc. Ele vai organizando esse raciocínio segundo a tradição judaica da qual ele está associado. Então ele passa uma lição milenar de mais de 5, 6 mil anos, né, de experiência, de como essa organização, digamos assim, como esse modo de vida pode resultar em uma organização política que gera um estado enorme de liberdade para as pessoas. E que não se confunde com Estado propriamente, aí isso é nação. Isso, não se confunde com Estado. Aí a gente começa a entrar em algumas questões históricas, né, da formação do Estado de Israel. A gente tem um período ali no século XIX, antes da criação do Estado de Israel. Ele é oficialmente criado em 47, mas ele é um processo, né, de criação a partir das imigrações que começam no fim do século XIX, chamadas aliás, né? Essas imigrações que começam no século XIX e o povo judeu começa a voltar para a terra de Israel para reabitá-la e etc. Então eles vão no sentido contrário da diáspora. Você tem um novo êxodo, né? E a partir daquele momento, um autor chamado Theodor Herzl, do qual o Razone é presidente do Instituto Herzl, então ele preserva as ideias de Herzl. Ele escreve um pequeno texto em alemão chamado The Judenstaat, né, o Estado dos Judeus. Então, uma coisa é o Estado-nação, ou seja, a casa, o espaço físico e etc. Outra coisa é a nação em si, porque a nação ela vai abarcar principalmente questões culturais, tradições, valores e etc. Isso está dentro da nação. O Estado pode não ter isso, como a gente tinha a União Soviética. A União Soviética era um Estado. Que valores a gente tinha ali? Eu não sei quais eram, não me recordo. Já li a Constituição da União Soviética várias vezes. Os valores que tem ali, não vi nenhum. Não vi. Eles falam que tem igualdade e tal, a gente sabe que não tem. Mas não tem, não vi. Cuba hoje, Cuba é um Estado. Que valores a gente tem ali? Não sei quais são. Coreia do Norte é um Estado. Não sei quais são os valores que tem ali. Mas eu não vejo, por exemplo, a Coreia do Norte como uma nação. É quase um Estado que destrói a nação, né? Exato, quase. É um Estado que destrói o seu conceito de nação pelo aspecto que você tem de respeitar o núcleo familiar e a partir do núcleo familiar você desenvolver aspectos, digamos assim, de uma tradição que vai desenvolver lealdade, confiança e etc. E isso naturalmente gera rotatividade no poder. Você não precisa ter uma regra dizendo, olha, você fica 4 anos, depois sai, enfim. A rotatividade do poder ela surge naturalmente e ela não tem um prazo fixo. Se as pessoas acharem que esse governante precisa ficar um pouco mais, ele fica. Se não for suficiente, ele sai. Isso de tempos em tempos é de certa forma adaptado devido ao grau de confiança que as pessoas têm entre si. Né? Me parece que é um grau elevado de maturidade nesse convívio e nessa troca de lealdade, né? Exatamente. Que hoje para nós isso é algo até meio utópico quando nós pensamos na nossa realidade, porque muito foi perdido desse conceito de nação, né? Acho que a partir do momento em que nós
entramos aí, a família real vai embora, apaga-se todo o nosso passado e como que o Brasil querendo começar de novo ali nos idos de 1900 e nós vamos perdendo exatamente essa noção que me parece que é uma noção de pertencimento, né? Quando nós falamos em nação, em nacionalismo, é uma noção de pertencimento. E sabe o que eu fiquei pensando, doutor Evandro? Isa, não sei o que você pensa, mas parece que está tudo interligado. Talvez você de casa também tinha pensado nisso. Doutor Evandro falou várias vezes família. Né? A lealdade da família. O que nós estamos vivendo hoje com as nossas famílias? Todo esse ataque à família, todo esse ataque à autonomia das famílias, toda a necessidade que nós estamos tendo de preservar com unhas e dentes essa instituição que é a primeira de todas as outras. Então tem a família, o clã, a tribo e a nação. Então aí a gente começa a entender um pouquinho do que nós estamos perdendo, o que está ficando para trás aí, a ponto de nós acharmos que nacionalismo é uma coisa completamente diversa daquilo que de fato ele representa. Exato. Uma coisa importante do livro é o que ele coloca como antítese do nacionalismo, ou seja, se você tem o nacionalismo, então... O que seria o contrário? O que seria o contrário disso? É o que ele chama de imperialismo. Tá? Porque o que é o imperialismo? O imperialismo, ele é uma ordem global supranacional, em que você tem um organismo supranacional que de cima para baixo cria de maneira pseudo-racional regras que vão ser colocadas para que os estados absorvam até o desaparecimento total dos estados, ao ponto de você ter, digamos assim, um estado global, um estado único global que gera regras para todos os cidadãos do mundo e eles devem seguir essas regras de forma absoluta, né?